Se os irmãos e irmãs estiveram minimamente sintonizados com os eventos que aconteceram no dia de hoje, sabem que enquanto nós estávamos em paz, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, aqui nessa igreja, no nosso país, no Paquistão, na cidade de Lahore, mais uma bomba explodiu no meio de uma celebração de cristãos, uma pequena minoria de cristãos que o Paquistão abriga. Estava na manhã deste dia, num parque, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. As primeiras notícias davam conta de que 50 pessoas haviam perecido nesta bomba que atingiu principalmente mulheres e crianças. Quando eu me dirigia para cá, já estava em 63 o número de mortos e provavelmente vai aumentar. Essa contagem macabra, retrato de coisas que acontecem nos nossos dias. Situação de violência, de impiedade, desprezo pelas coisas que são retas, justas, apropriadas. Situação que não é novidade na história da humanidade, porque ela está entrelaçada totalmente com o pecado. Esse mesmo pecado que levou o nosso Senhor Jesus Cristo a perecer na cruz do Calvário, não porque ele tivesse pecado, mas porque ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, os pecados do seu povo, de suas ovelhas. Venceu a morte, ressurgiu ao terceiro dia, e assim nós temos as boas novas da salvação. Mas esse pecado que está presente desde os primórdios da história da humanidade, e que estava presente também lá na vida de Davi. Ele experimentou na carne as consequências do pecado. Pecado lançado contra ele, pecado contra o seu povo, pecado na sua própria vida. E numa dessas situações de desespero, de desalento, de frustração, com a situação que estava ao seu redor, Deus o leva a escrever o Salmo 12 que nós temos na palavra de Deus, ao qual pediria que os irmãos e irmãs abrissem suas Bíblias e que constituirá o cerne da nossa meditação nessa noite. Salmo 12. E esse salmo que representa o clamor de Davi, mas que representa também, ou deve representar, o clamor de todos nós. Nós temos aqui palavras de sobriedade, de realidade, mas também de confiança, de esperança e de instrução para nós. E diz assim o texto da palavra de Deus: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes,
Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Oremos. Senhor, instrui-nos através da Tua palavra. Ensina-nos a caminhar confiantes em Ti, num mundo que é tenebroso, num mundo onde existem tantas frustrações, violência, descaso pela justiça, pela Tua palavra, por aquilo que é certo, onde o que é errado é exaltado, onde a vileza encontra guarida, Senhor. Instrui-nos no meio dessa situação, dessa conjuntura em que nós vivemos. E no momento em que nós celebramos a Tua ressurreição, a Tua salvação, faze-nos apegados cada vez mais a ela, porque só em Ti há salvação, só em Ti podemos depositar a nossa confiança. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, não nos julgues de acordo com os nossos pecados, mas, Senhor, olha para nós, cobertos pelo manto da justiça de Cristo Jesus, nosso Salvador. É o que nós oramos e Te suplicamos. Amém. Irmãos, nós temos aqui nesse salmo, como nós já lemos e tivemos oportunidade de ver, 4 questões que eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, nós temos aqui um clamor no meio da impiedade. Clamor no meio da impiedade. Segundo, nós temos aqui constatação da salvação de Deus. Isso está no versículo 5. Depois nós temos aqui confiança na palavra de Deus, versículos 5 a 7. E por último, no último versículo nós temos aqui o que eu julgo ser uma instrução de coragem para confrontar um mundo tenebroso. Clamor, constatação, confiança e coragem é o que Deus quer que nós aprendamos nessa noite na medida em que meditamos nesse salmo. Clamor no meio da impiedade. Certamente o incidente que eu relatei aqui logo no início, ele retrata a impiedade. Mas nós não precisamos ir tão longe para saber que a impiedade graça no nosso meio. Nós estamos no meio de uma conjuntura onde a impiedade aflora a cada momento, onde a cada dia nós somos surpreendidos por situações novas que nos deixam frustrados, irados, desesperados. E esse salmo parece que foi escrito por um jornalista no contexto das coisas que nós vivenciamos nos dias de hoje. O salmista clama a Deus: socorro, Senhor! Que grito mais imperativo poderia haver no meio de uma situação de desespero e de frustração? Socorro, Senhor! É o que nós clamamos também. E ele dá a razão desse clamor, desse socorro. Porque não há homens piedosos, já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Ele olha ao seu redor, ele não vê ninguém que expresse fidelidade na sua vida, nas suas palavras. É como se todos aqueles que tivessem o mínimo senso de justiça tivessem desaparecido. Nós olhamos ao nosso redor nos dias de hoje e sentimos exatamente essas mesmas frustrações, essa mesma constatação. Pode ser que a sua desilusão já é de algum tempo. Pode ser que ela seja recente, quando certas questões afloram e repentinamente aqueles em quem você confiava, os seus heróis, eles caem lá do alto onde supostamente estavam até o chão. Demonstram amoralidade e imoralidade nas suas palavras. Demonstram descasos contra qualquer sentimento ou princípio de justiça. Arrogantemente falam, e parece que nós estamos lendo aqui um relatar das coisas que nós vemos ao nosso redor. Falam com
falsidade uns aos outros. Falsidade uns aos outros, a mentira impera. Falam com lábios bajuladores. Falam bem pela frente e mal pelas costas. Isso nunca foi tão evidente quanto nos dias de hoje. Quando os segredos supostamente encobertos são revelados, desnudados perante a nação, perante cada um de nós. E nós vemos aquelas mesmas pessoas que são encontradas em outras situações, onde se fala tão bem publicamente delas, mas por trás fala-se mal. Então, não há verdade nas palavras, mas sim um sentimento de bajulação, de segundos interesses, das coisas que podem ser obtidas. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Nós vimos isso recentemente, não é? Um regente, uma pessoa com grande proeminência no estado do Rio de Janeiro, fazendo pouco caso, chamando palavrões com uma das cidades que integra o estado lá. Quantas vezes ele não passou por aquela cidade, provavelmente não falou coisas boas e bonitas sobre a cidade, e depois, na vileza do seu coração, aquelas coisas transparecem. Isso é apenas um pequeno exemplo de muitas outras coisas que nós vimos como o coração é fingido, a bajulação impera e a falsidade é aquilo que está presente. Não é de espantar que o salmista, vendo essas mesmas coisas, porque o coração humano não mudou através dos séculos, ele diz assim: Senhor, socorro, porque não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos do homem, não tem ninguém em quem eu possa confiar. E aí ele continua e diz: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Quanta soberba nós não fomos expostos nas últimas semanas, nos últimos dias. Pessoas falando como se fossem senhores de seus destinos, como se pudessem manipular todas as coisas, as autoridades, os poderes constituídos, como se fossem capazes de definir, como se não existisse Deus. Esse sim, o Senhor de todo o destino de todos. E o salmista diz no versículo 4, com a língua dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? É como se estivessem dizendo: a boca é minha, eu falo o que quero. Quem é que vai me dizer o que tem que ser falado? Não existe nenhum padrão. Eu sou o meu próprio padrão. Eu sou a minha lei. Não existe lei de Deus. Não existe Deus. Só existe o eu, os meus interesses. Socorro, Senhor, diz o salmista. E nós gritamos também: socorro, Senhor. Mas o salmista sabe que há violência, há não apenas palavras, mas há violência real praticada por pessoas, e nós vimos isso daí com muita clareza também nessa semana que passou, os incidentes lá na Bélgica. 28 pessoas que pereceram ali. Um amigo meu estava lá, naquele aeroporto, pela graça de Deus ele foi salvo. Trabalha com escolas cristãs, ele é da Guatemala, ele estava ali na Bélgica, a caminho da Romênia, para proferir umas conferências. Deus o salvou, Deus o livrou, Deus deu oportunidades que ele testemunhasse ali naquela situação. Ficou lá dias perambulando de um lugar para o outro ali, inicialmente confinado naquele aeroporto, dentro de um hangar, porque ninguém podia entrar ou sair, e depois teve que sair pegando um transporte e outro até chegar ao seu destino. Mais de 300 pessoas feridas. Nós não ouvimos falar, né, muito desses relatos, fala-se dos mortos, 300 pessoas feridas, algumas gravemente, certamente, talvez até engrossem
o contar dos mortos. Ao mesmo tempo, um outro incidente, lá no Iraque, num jogo de futebol, num local que não tem muita coisa, a diversão que existia lá, aquele jogo de futebol, as pessoas indo para aquele jogo de futebol, 38 pessoas dizimadas por uma bomba. Sem falar no incidente de hoje, entre cristãos, irmãos nossos, que estavam celebrando a ressurreição de Cristo, que se ajuntaram para cultuar a Deus, são explodidos como se animais fossem. Facções que se juntam para fazer o mal, para perpetuar a violência. Boko Haram, que levou 300 meninas cativas. E agora, nesse final de semana, ontem, na realidade, no sábado, uma delas foi colocada como menina bomba no meio de um ajuntamento. E há a suspeita de que eles estão plantando mais dessas meninas que já foram raptadas, tiradas de suas famílias, violentadas sexualmente e agora são colocadas para explodir no meio de multidões, para que possam fazer mais mal ainda. O salmista fala aqui da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, e é essa a situação do mundo, meus irmãos. E nós não precisamos ir muito longe. Em 2012, foram contabilizados 56 mil assassinatos no Brasil. 2013, 57 mil. 2014, 58 mil. E a última contagem de 2015 é próximo dos 60 mil. 60 mil mortes violentas por assassinato no Brasil. No Brasil. 60 mil. Não estamos falando de 60, de 100. 60 mil pessoas são assassinadas pelo crime no Brasil, por criminosos, pela exteriorização do pecado. Pessoas que estão sendo oprimidas, necessitadas, gemendo e que deixam, pessoas que são mortas e deixam quantas outras na sua família, nos seus amigos, gemendo pela perda daqueles que se foram. Não é de espantar que o salmista tem esse clamor no meio da impiedade, expresse essa sensação de temor, de frustração, de raiva talvez, e grite: socorro, Senhor! Já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. No meio desse clamor, vem a constatação da salvação de Deus, do versículo 5. Diz assim: por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Deus é o Deus de justiça e no seu tempo Ele faz justiça. A salvação dele transcende a salvação dos perigos dessa vida. E por razões que somente Ele pode aquilatar, muitas vezes nós atravessamos em situações de necessidade, de opressão, de violência aqui nesse mundo, porque é um mundo que é pecado. E a cada momento que nós atravessamos essa situação, a cada momento que nós ouvimos alguma coisa, que alguém desafiou a Deus, que é arrogante, que não tem nenhum sentimento ou medo da justiça, isso é um lembrete para cada um de nós que o nosso lar não é aqui. Nós somos peregrinos aqui. Isso é um lembrete para cada um de nós e que nós devemos olhar para a glória eterna, para uma salvação que não é uma mera salvação de problemas físicos aqui, mas é uma salvação real, é uma salvação eterna,
Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para assegurar que o seu povo fosse recebido em glorificação e permanência eterna com o nosso Deus. O texto diz, porei a salvo, no seu sentido mais amplo, no sentido eterno. A salvação está em Deus. E ele vai pôr a salvo quem? A quem, por isso, suspira. Aqueles que olharem para Deus, aqueles que clamarem a Deus, aqueles que se conscientizarem de que são pecadores também, são merecedores de todos os problemas, são merecedores do fogo do inferno, mas foram salvos por Cristo Jesus na cruz do Calvário, porque ele levou sobre si os seus pecados e ele vence a morte. Constatação da salvação de Deus. Duas coisas movem a Deus aqui nesse versículo 5. A opressão dos pobres e o gemido dos necessitados. E Deus, no seu tempo, ele faz justiça e faz justiça também aqui nessa terra. Não no nosso tempo, às vezes, mas no seu tempo ele faz. Deus não está ausente, Deus reina soberanamente, cumprindo seus propósitos, cumprindo o seu plano. E é interessante que em todo esse quadro, no quadro que eu já descrevi no primeiro ponto aqui, que é o clamor, no quadro que nós vivemos, no quadro de violência que é atravessado pelo mundo, no quadro de descaso por Deus pela justiça, é interessante que as pessoas temem pessoas. E se você for honesto, você vai também admitir que você teme pessoas. Ou será que muitas vezes a nossa ira, a nossa frustração não é em cima de pessoas? Nós ficamos temendo, mas não é possível, essa pessoa não pode estar nessa situação com esse poder todo. Nós tememos o que ela pode fazer e nós nos esquecemos do que é mais importante, que é temer a Deus. E nós olhamos ao nosso redor e nós vemos pessoas temendo pessoas. Ou vocês acham que esses também, que foram pegos também, falando coisas que eles nunca acharam que seria revelada, eles temem a quem? Temem pessoas também. Eles temem o que outros possam fazer a eles, mas não temem a Deus que tudo vê. E é interessante, Deus é muito mais poderoso do que qualquer pessoa nessa terra. Ele é o Criador de tudo. Deus é muito mais poderoso do que qualquer juiz. Deus é muito mais poderoso do que qualquer magistrado em qualquer Suprema Corte do mundo. Mas as pessoas estão temendo pessoas, e nós, crentes perplexos, desanimados, frustrados, muitas vezes nos pegamos também temendo o que é que as pessoas irão fazer, olhando para pessoas para nos salvar, quando o nosso olhar tem que ser para Deus. É Ele e só nele é que há esperança. Tem um trecho interessante na palavra de Deus, eu queria que você fizesse referência a ele, é lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6, começando no versículo 8, nós temos aqui alguns incidentes na vida do profeta Eliseu. A partir do versículo 8, diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Vejam, o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. E ele deslocava o seu acampamento nessa guerra, ele deslocava de um lugar para outro. Versículo 9 diz assim: o homem de Deus mandou ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. O profeta chegava junto do rei de Israel e dizia: olha, não passa por aquele lugar ali não, porque o exército da Síria vai estar ali e vai lhe emboscar. Ele falava isso com antecedência.
Versículo 10. O rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que antes tinha avisado, e assim se salvou. E diz o texto, não, nem uma, nem duas vezes. Várias vezes isso aconteceu. Note o que aconteceu agora com o rei da Síria no versículo 11. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Perceberam o que está acontecendo? O rei da Síria diz, o rei de Israel sabe tudo o que está acontecendo. Quem é que grampeou meu celular? Não tinha celular naquela época, mas ele achou que tinha um traidor lá dentro, porque tudo aquilo que ele planejava, o rei de Israel sabia. Versículo 12. Respondeu um dos servos, ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. No seu quarto, que você acha que está mais secreto, Deus sabe. E é Deus que está comunicando essas coisas ao rei de Israel. Ah, irmão, se aqueles que têm o temor de terem os telefones grampeados, as suas falas reveladas, se eles atentassem que o Senhor do Universo, Deus Todo-Poderoso, sabe cada palavra que é dita, cada blasfêmia que é proferida, cada palavrão que é emitido ali, cada falsidade que sai, eles deveriam estar temendo a Deus e a mão pesada de Deus em julgamento, e não tentando achar os jeitinhos com medo dos homens, o que vão fazer com isso ou aquilo, vamos mudar o foro para aqui e para lá. Deus sabe todas as coisas, e isso é um alerta para nós também. Deus sabe os mais secretos dos nossos pensamentos, as palavras também que nós proferimos, não no celular, mas no segredo do nosso quarto, em qualquer situação. Mas olhamos para Deus não em temor, mas em confiança, porque Ele nos conhece, e conhecendo a nós, Ele nos salvou da perdição eterna e deu-se a si mesmo em nosso lugar, não porque nós merecêssemos, mas porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, e como nós temos que amá-lo também em retorno. Se essa constatação fosse não somente daqueles que falam com falsidade, que bajulam, que falam com arrogância, mas fosse nossa também. Deus está presente cada minuto da minha vida, cada segundo. Deus é consciente das coisas que eu faço, e por isso eu tenho que honrá-lo a cada momento, e por isso eu tenho que ser servo dele com toda a intensidade da minha vida. Esse incidente continua aqui, nós não vamos ler todos os detalhes, mas é interessante que mais à frente, lá no versículo 15, aquele que servia a Eliseu, o moço, aqui chamado moço, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, saído eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? Temor dos homens, mais uma vez. O que é que nós vamos fazer? Cidade está sitiada. Vamos morrer, vamos perecer todos. É um clamor de desespero aqui. Um clamor talvez um pouco diferente do salmista, que diz, socorro, Senhor. Mas é o temor dos homens aqui acometendo. Versículo 17. Versículo 16. Eliseu responde e diz, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Senhor, abre-nos os olhos
para que nós possamos ver. Na medida que nós clamamos, socorro, Senhor. E é um clamor legítimo, porque quando olhamos ao nosso redor, não temos nada que nos dê esperança. Mas abre-nos os olhos, Senhor, para que vejamos que Tu estás ao nosso lado. O mundo não percebe, nós às vezes não percebemos, abre-nos os olhos. Porque é o Senhor que diz, porei a salvo a quem por isso suspira, e Ele é poderoso para fazer. É um clamor no meio da impiedade, é uma constatação da salvação a Deus. E nos versículos 6 e 7 nós temos aqui confiança na palavra de Deus. E é interessante que o salmista, é como se ele estivesse contrastando aqui a palavra das pessoas, dos homens, palavras falíveis, falsas, lábios bajuladores, coração fingido, com as palavras de Deus. O versículo 6 diz, as palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Não sei se você já viu refinar prata, refinar ouro, refinar metais preciosos. Aquece-se aquilo num cadinho de barro, o barro aguenta uma temperatura muito alta, o metal se derrete por dentro e então aquelas coisas que impedem que você veja a pureza ou que seja puro aquele material, aquilo dali vai e fica boiando em cima e é tirado pelo ourives, por aquele que está preparando aquela prata ou aquele metal precioso. E aqui o texto diz que esse processo se repete 7 vezes. O número da perfeição aqui é a comparação, é a ilustração que ele traz da palavra do Senhor, a palavra de Deus. Prata refinada, totalmente pura, depuradas 7 vezes. E é nessa palavra que ele confia. Sim, Senhor, Tu nos guardarás desta geração, nos livrará por um tempo? Não, o texto diz para sempre. Para sempre. Essa é a confiança do crente. Essa deve ser a sua confiança, na medida em que você medita na ressurreição de Cristo Jesus. Ele ressurgiu para que você fosse guardado para sempre, livrado para sempre, salvo para sempre. Confiança na palavra de Deus. Olhar para Deus, meus irmãos e irmãs, é a solução. No meio dessa situação que nós vivemos, não vamos olhar para homens, não são homens que vão nos salvar. Deus pode utilizar alguns, sim, levantar alguns para fazer prevalecer a justiça. Mas a nossa confiança está muito acima disso, deve estar em Deus. Deve ser essa confiança do salmista. Olhar para uma geração perversa que está ao nosso redor. Olhar para uma geração perversa que assola o mundo com violência e dizer, sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Caminhar na nossa peregrinação com esse foco em nossas vidas. E por último, nós temos um verso curioso aqui. Porque depois de clamar a Deus, socorro, Senhor. Depois do próprio Deus, ele registra o próprio Deus dizendo que porei a salvo quem por isso suspira. Depois de declarar a sua confiança em Deus, por que é que o salmista no versículo 8 volta os olhos ao seu redor e registra mais uma vez a situação de desalento, desconforto, de frustração? Porque o versículo 8 diz assim, por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada, o jeitinho é exaltado, o proveito próprio é exaltado, a violência é exaltada, por todos os lugares andam os perversos. Por que será que o salmista voltou a isso
depois de clamar por socorro, de constatar que Deus salva a quem por isso suspira e de declarar confiança nas palavras puras do Senhor. Eu creio que a razão é simples. Essa é a nossa realidade. Esse é o mundo que nos cerca. É nele que nós fomos colocados. E aqui essa colocação é para que nós extraiamos coragem para confrontar um mundo que é tenebroso. Um mundo que é tenebroso. Na realidade, o que eu vejo aqui é que Deus está nos dizendo, se nada mudar, se os homens continuarem desse jeito, o que é que você vai fazer? Você vai jogar a toalha, vai abandonar a fé? Não! Você vai ficar mais firme ainda. Você vai caminhar firme com os olhos abertos, sabendo que Deus está do seu lado. Se Deus é por você, quem é contra você? Mesmo que você veja a sua nação se dissolvendo, mesmo que você veja a conjuntura social se complicando, mesmo que você tenha perdido o seu emprego, mesmo que você tenha, a sua empresa esteja à beira da falência, o que é que você vai fazer? E eu vejo aqui Deus dizendo a cada um de nós que grita, socorro, Senhor. Deus dizendo, vá, saia, testemunhe. Vá, saia, testemunhe. Testemunhe dessa salvação que você tem. Faça a diferença. Seja sal da terra e luz do mundo. Um mundo que é tenebroso. Um mundo que você olha e não tem esperança. Acha que não tem mais ninguém que preste atenção a princípios de justiça. Um mundo que todo mundo parece que perdeu já a nossa confiança. E ainda bem, porque talvez assim a gente coloque a confiança em Deus de volta, onde ela sempre deveria estar. É a esse mundo que nós temos que testemunhar. Porque foi esse mundo, foi esse povo que crucificou a Cristo Jesus. E nós dissemos, se eu estivesse lá, eu estaria do lado de Cristo. Será? Será? Isso aconteceu quando Cristo estava no seu ministério. Alguns disseram, aqueles profetas eram tão importantes, que coisa horrível que eles foram mortos. E Jesus diz para eles, se vocês vivessem naquela época, vocês estariam entre os que estariam colocando e matando os profetas, porque aqui está quem é maior do que aqueles profetas, e vocês estão rejeitando a sua mensagem. Pela graça de Deus, que a mensagem de Cristo cale no seu coração, que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, que você possa ser alcançado pela maravilhosa graça de Cristo Jesus, para poder caminhar de cabeça erguida, com serenidade, no mundo que é tenebroso, sim, não acho que vai ser diferente. No mundo onde há falsidade, no mundo onde há pecado, onde há violência, mas é a esse mundo que Deus diz a você, vá, saia, testemunhe. Vamos orar. Senhor, Tu conheces as nossas vidas. Tu conheces as coisas que estão tirando o foco da Tua pessoa, das nossas vidas. Tu conheces a nossa fragilidade e quão cedo nós desanimamos e nos frustramos quando aqueles caminhos que nós projetamos, eles também são frustrados. Quando nós vemos a impiedade assolando a terra, quando nós vemos o desrespeito à justiça presente no nosso país, quando nós vemos a blasfêmia, os palavrões que estão na boca daqueles que supostamente deveriam estar regendo os nossos destinos, e ficamos desanimados, Senhor. Senhor, abre os nossos olhos e mostra que nós devemos confiar somente em Ti, e que de Ti nós temos rumo firme, seguro. A Tua palavra, Senhor, é pura, é lâmpada
para os nossos pés, para os nossos caminhos, para a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, no nosso caminhar. Perdoa nossa incredulidade. Dá-nos coragem e ousadia para testemunhar no mundo tenebroso. Em nome de Jesus, que ressurgiu e venceu a morte. Amém.